Urgência aprovada. Ei, Hugo Mota. Estou falando do IOF, do decreto do IOF, né? Só a aprovação da urgência, meus amores. Só a aprovação da urgência. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se tratou de mérito nenhum na Câmara. Ao contrário, se está negociando. Emenda vai, emenda vem. Se está negociando, ganha-se tempo. 2 semanas até potencialmente retomarem o debate, aí sim, possivelmente, do mérito sobre o decreto do IOF. Então, repito aqui, o que se votou ontem foi a aprovação do regime de urgência para o projeto de decreto legislativo que, se aprovado em algum momento, sustaria os efeitos do decreto e a mordida, ainda que diminuída, do IOF. Foram espantosos na medida do recado, né? Espantosos para que o recado seja muito bem dado. Tem vários recados. O recado do parlamento. 346 votos. Se fosse a demanda por uma emenda à Constituição, teria voto aí, tá? Maioria constitucional aqui, não era necessário. 346 votos a favor e 97 contrários. Nesses 346 votos a favor, penca de entrega de partidos que têm ministérios no governo Lula. Esse instrumento, que foi aprovado ontem, é um instrumento também de pressão, que é o que exerce Hugo Mota no exercício do mandato que tem. Por que Hugo Mota, Davi? Por que esses caras foram fundamentalmente, qual a razão para eles terem sido eleitos presidentes das casas legislativas, especialmente Hugo Mota? Ele tem um mandato muito claro. Defender o quinhão das emendas parlamentares. Isso é a porção não paga, a insatisfação do parlamento vem daí, essa é a origem, não paga, não a contento pelo governo, que não cumpre acordos firmados, mas essa é outra história. Defender a existência desse quinhão, que hoje está na casa dos 50 bilhões de reais e ampliando os seus alcances, como nós veremos aqui. O instrumento acelera a tramitação da proposta, como eu já disse, que se aprovada derrubaria o decreto do IOF. Repito aqui, é importante isso, tem muita desinformação. Não houve exame de mérito. Ele tem um recado. Eu vou até abrir aspas para o Hugo Mota para o recado dele. A Câmara não aceita mais aumento de impostos sem corte de gastos. A Câmara não aceita mais aumento de impostos sem corte de gastos. A gente tem opinião, eu tenho opinião, escrevo sobre isso, está aí meu artigo de ontem, duro com relação ao governo Lula, mas o governo Lula não corta gastos, ao contrário, aumenta. Mas, sinceramente, e o parlamento? Esse parlamento que não aguenta mais aumentar impostos, quer corte de gastos, esse parlamento está disposto a cortar gastos? Está disposto a rever, inclusive, no que está previsto na Constituição? Está disposto a votar uma emenda à Constituição para rever isenções fiscais, incentivos fiscais, benefícios fiscais, exonerações? Está disposto a votar uma emenda à Constituição para que o parlamento não está afim de medidas estruturantes, não é essa a palavra? Está disposto a rever gastos tributários? Os números oscilam muito, mas certamente são anualmente em isenções, gastos tributários, portanto, dinheiro que o Estado deixa de arrecadar, que a União deixa de arrecadar. São mais de 500 bilhões de reais. Quantos disso nós poderíamos restituir sob um exame da eficácia dessas políticas públicas? Não é acabar com toda a isenção. Alguma deve produzir algum efeito em troca. Nós não temos nem os instrumentos de aferição para esse troço. O parlamento está disposto, porque quando Haddad, daquele jeito, jogando para a galera, mas quando quis rever a desoneração da folha de pagamento, o lobby operou tremendamente dentro do parlamento e a coisa não prosperou. Sim, é a legítima expressão do parlamento, que somos nós. O lobby compõe essa pressão. O Supremo também faz lobby
no parlamento pelos seus interesses. Então, esse parlamento que não topava essa discussão agora toparia abrir mão de, sei lá, 10, 15, 20 bilhões. Faria diferença. Essa mordida do IOF, o projeto inicial, que propunha controle de capitais, tinha a intenção, projetava levantar 20 bilhões de reais para fechar a conta. O parlamento daria a sua contribuição para esse fechamento de conta? E aí, portanto, abriríamos mão desse aumento de impostos? Então, nós temos de ter cuidado com o discurso do parlamento. Cuidado, não dou sugestão, temos nada, desculpa. Eu tomo muito cuidado sempre com esse discurso do parlamento. Pode ser bom, pode ser bonito, e muitas vezes correto. O discurso e a prática, gente boa. A prática não alcança. Eu acrescentaria, dando tons de realidade à fala de Hugo Motta, sem dizer que a fala de Hugo Motta é falsa. Estou apenas acrescentando a ela, porque Hugo Motta falou que a Câmara não aceita mais aumento de impostos sem cortar gastos. Eu acrescentaria que a Câmara não aceita mais, com preço anterior, com preço pactuado anteriormente, a Câmara não aceita mais a agenda, especialmente em matéria fiscal, a agenda arrecadadora, a agenda raspando tacho, de um governo que é impopular no ano véspera do eleitoral. Esse é um componente importante. Não pensemos... Aliás, vou citar mais adiante, tem um ótimo texto do meu amigo Daniel Vetterman, no nosso Estadão, sobre a modificação na precificação da parte do parlamento, especialmente da Câmara, na relação com o governo. Não bastará simplesmente, eu concordo inteiramente com o Daniel Vetterman, não basta mais simplesmente pagar emendas parlamentares. O componente eleitoral está presente nas reações do Congresso. É como se, ao criar essas dificuldades todas, o parlamento, o chamado Centrão, que tem assento no governo, fosse criando massa crítica, né? Fosse criando uma gestão artificial, sem dúvida nenhuma, fosse criando condições, arestas, elementos para justificar mais adiante, se a popularidade de Lula não se recuperar, para que o parlamento e esses partidos que hoje estão no governo, para que eles tenham um discurso, atrito, fricção, que justificassem uma saída do governo. Não estamos mais com você, tivemos muitas discordâncias, são essas aqui, vou apoiar fulano de tal. Isso também é importante ter clareza sobre isso. As reações do parlamento não passam simplesmente pela negociação do preço de emendas. As emendas ajudam e o governo está correndo para liberá-las. Há também essa criação de condições, plantando aqui sementes, para dificultar um pouco o governo, para ver como será de agora em diante, botando mais facilmente o pé para fora, de modo a embarcar numa outra canoa, caso a popularidade de Lula não melhore. E caso o cavalo selado que passará por Tarcísio de Freitas seja montado pelo governador de São Paulo. Isso é bom a gente ter no horizonte.